Fala pessoal, tudo bem? Mais alguns detalhes aqui a respeito do projeto de teste de amplificadores. Então acrescentei mais informações aqui no site, o link para esse site vai estar aqui na descrição desse vídeo. Eu acrescentei aqui também a disponibilidade de divulgação de sistemas de baterias seladas, porque é uma opção também. Deixa eu colocar aqui para vocês. Então na descrição do setup aqui para os testes, na parte de fonte de alimentação, eu acrescentei aqui uma possibilidade que é fazer a alimentação do sistema através de baterias. Através de 10 baterias em série, eu conseguiria fazer o 60 menos 60. Ou as suas derivadas aqui, né? 48 menos 48, mais 36 menos 36, mais 24 menos 24. Então esse seria um sistema bastante interessante, eu até comentei aqui, que eu eliminaria completamente a interferência de qualquer fonte AC dentro do meu sistema que vai estar sendo testado, então bastante interessante. O contra com relação a essa ideia são, primeiro, o custo das baterias. Então estou vendo aqui com alguns fabricantes de baterias se eles têm interesse em divulgar os seus produtos, as suas baterias aqui neste projeto. Outro ponto contra aqui é o espaço ocupado por essas baterias. Lembrando aqui que o meu laboratório é minúsculo, realmente não cabe mais nada. Para entrar alguma coisa dentro do meu laboratório tem que sair outra. Então isso complica bastante. Outro ponto contra aqui, eu acho o distanciamento da utilização real dos amplificadores, né? Obviamente ninguém na vida real vai utilizar baterias para alimentar amplificadores de áudio. Então seria um caso muito hipotético. Tem a vantagem de eu isolar a performance do amplificador, porém eu me distancio muito da realidade. E aí entra aquele comentário que eu fiz aqui no último vídeo, onde eu estaria testando, é como se eu estivesse testando a suspensão de um carro no asfalto, ou seja, eu nunca vou saber se a suspensão é boa ou não. Então, testando com um sistema de alimentação perfeito, eu nunca vou saber se aquele amplificador ele faz uma compensação ali de ripple, ele faz uma compensação de sistema de alimentação deficitária. Então, eu poderia estar ocultando um benefício de algum amplificador que está sendo testado. Então, por isso que eu tenho a ideia aqui de fazer dois testes distintos, um teste com uma fonte de alimentação ideal e outra com uma fonte de alimentação com um sistema de filtragem deficitário, não vou usar a palavra deficitário, um sistema de fonte de filtragem real, coisa do dia a dia. Isso também seria mais justo, porque muitas vezes eu posso vir a testar aqui performance de amplificadores vintage que vão estar trabalhando com sistemas de fonte de filtragem reais. Então ficaria bem mais justo, mais equivalente eu testar as placas de amplificadores também com o sistema. Então, a ideia é essa, testar com os dois sistemas, ou com a fonte de alimentação ideal e outra com uma fonte de alimentação real. Então, por isso que eu estou aqui solicitando também, se alguém quer divulgar suas baterias. Precisaria de 10 baterias para conseguir fazer o mais 60 menos 60 volts. Com relação à parte de alimentação, eu até fiz um esqueminha aqui, porque tem algumas pessoas que estavam me perguntando por que eu queria fazer um amplificador com múltiplos taps aqui, com saída de 16, 26, 36, 46, 56 volts AC. Eu fiz uma tabelinha aqui para representar o que acontece, porque só exemplificando, vamos imaginar aqui que esse aqui é meu sistema de fonte de alimentação, então eu vou alimentar com 127 volts da rede os meus dois transformadores, eles vão ser retificados e filtrados, e eles vão passar, pós-retificar, filtrar, vou passar aqui por um banco de capacitores generoso, e após essa filtragem do banco de capacitores, ele vai passar por um regulador de tensão linear, ou seja, ele não é chaveado, não é uma fonte chaveada, justamente para ele não acrescentar um ruído no sistema, o que poderia interferir os resultados aqui dos meus testes. Então, uma fonte linear eu representei aqui simplesmente com um PNP e um NPN, mas estamos estudando aí, na verdade tem até um pessoal aí que entende muito mais que eu, está me ajudando aí
um pouco nessa questão do ajuste fino, porque obviamente todo mundo aqui, não, todo mundo não, muita gente sabe fazer um regulador de tensão. Agora um regulador de tensão eficiente, que não gere ruído, já é um pouco mais complexo. Eu tenho discutido aí alguns esquemas de fontes, depois vai estar aqui no site o esquema que eu vou usar nesse teste. Mas o que é importante vocês saberem aqui é que esse sistema de regulador de tensão, ele vai, como que ele regula a tensão? Ele vai derrubar a tensão, então vamos supor que aqui eu estou entrando com 50 volts e aqui eu vou sair com 40 volts. Essa diferença que ele está derrubando de tensão aqui, ele está transformando em tensão. Ele está jogando tensão não, ele está transformando em calor. Então ele vai gerar calor, ele vai consumir potência. Então eu fiz os cálculos aqui apenas para demonstrar as opções. Aqui são as opções de tensão de saída que eu vou ter disponível dentro desse sistema aqui, desse transformador. Então, por exemplo, e aqui seria os TAPs que eu vou selecionar. Então, por exemplo, se eu quiser 41 volts de saída aqui na minha fonte, eu teria que usar a opção aqui 36 volts AC, após retificar e filtrar e descontando aí a queda de tensão nos diodos, eu teria 50 volts input e eu faria uma queda de tensão aqui no regulador de 9 volts. Então 9 volts vai ser a diferença entre a minha entrada e a saída do meu regulador de tensão. Aqui calculando por uma corrente de trabalho de 5 amperes, eu consigo calcular qual que é a minha potência dissipada da fonte. Então para 9 volts a minha potência dissipada vai ser de 45 watts. Então aqui a potência fornecida pela minha fonte, eu estou aqui selecionando os 50 e o menos 9. Então a potência fornecida seria aqui 200 watts, considerando aqui os 5 amperes. Então a minha fonte está fornecendo 200 watts. Porém, quanto que ela está consumindo? Vindo aqui nessa tabela de baixo, potência consumida pela fonte. Ela vai estar consumindo 248 watts. Consequentemente, quanto que ela está jogando fora? A diferença entre esses dois, que é aqui os 45 watts. Então ela está entrando 248 watts, está jogando fora em forma de calor 45 e está entregando para o meu amplificador 203. Isso representa aqui uma eficiência de 0,8, né, de 80%. Então 80% da energia, da potência que entra nesse regulador está saindo para o amplificador. Então aqui eu fiz os cálculos das eficiências para saber quais são as tensões. As que estão em verde são quando a tensão, a eficiência dela está acima de 70%, em amarelo as eficiências de 70% e em vermelho são abaixo de 70%. Então aqui temos eficiências de 60%. Então, por exemplo, se eu quiser soltar 4 volts na saída, eu vou ter que selecionar a minha saída aqui de 16, retificado, filtrado vai para 21. Então eu vou gerar 21 volts na entrada do regulador de tensão, porém eu vou ter que derrubar ele 17 volts, então para conseguir os 4. É uma eficiência péssima, mas não vai ter esse caso. Então também é por isso que esse tipo de regulador não é utilizado nos amplificadores, porque ele realmente é muito gastão, ele transforma muita da energia proveniente, puxada dos transformadores em calor. Qual que é a vantagem dele? É realmente estabilizar. Então, a hora que eu estiver puxando, drenando corrente aqui dos transformadores, a tensão do transformador vai começar a cair. Porém, o regulador vai fazer manter. Então, conforme eu puxo mais tensão, a tensão aqui, VAC, vai caindo, mas existe um fator aqui de amortecimento que vai compensar. Então, o meu regulador de tensão vai compensando a minha queda de tensão nos transformadores. Então, por isso que, inclusive, a tensão de saída é pelo menos 5 volts mais baixo do que a tensão de entrada. Então, por exemplo, aqui, se eu entrar com 35, eu já começo aqui com 30, que é o fator de amortecimento. Ele vai ter 5 volts aqui no fator de amortecimento. Então, isso aqui ainda não está nada definido, tá, gente? Isso aqui são ideias que estão surgindo, isso aqui tudo pode mudar, nada aqui é definitivo, mas é só para vocês entenderem o que acontece quando você tem um regulador de tensão
linear num sistema como esse. Talvez eu não tenha um único com PNP, NP, já falei, né? E talvez eu tenha dois só fazendo o positivo e depois o emenda aqui na saída. Então é isso. Essa aqui é a ideia, é aqui que nós estamos por enquanto. Vamos ver se até a semana que vem. Semana que vem eu vou estar viajando, vou estar bastante corrido, mas eu vou estar online, eu vou ver com o pessoal se a gente consegue definir pelo menos aqui a fonte reguladora de tensão. Esse sistema estando definido, a gente já consegue dar andamento aqui no projeto. Beleza? Daqui a pouco eu solto mais vídeo com mais algumas ideias e mais algumas informações. Vou condensar tudo isso aqui e já enviar aí para vocês durante essa semana. Talvez então sejam publicados aqui mais ou menos um vídeo por dia aí nos próximos dias, porque são vídeos realmente bem fáceis de fazer. O mais difícil é gerar o conteúdo e o conteúdo já está mais ou menos pronto. Ok? Então, se você está interessado, se inscreve aí no canal, ativa o sininho para não perder esse projeto. Continuo aguardando aí os comentários de vocês, sugestões, tem sido muito bem-vindo. Os comentários e as sugestões têm transformado esse projeto num monstro. Cada vez ele está crescendo mais, cada vez mais variáveis eu tenho acrescentado, mas isso acho super válido e eu acho muito válido também compartilhar tudo isso aqui com vocês. Isso aqui é